E Paulo Vitor, outra coisa, esse teu empreendimento, os dois, eles demandam muito a tua presença lá? Ou tu poderia fazer de uma forma, tu poderia estruturar o negócio de uma forma que tu não precisasse ficar tão presente? Ou é porque tu gosta? Eu Cara, fiz umas 3 perguntas em um aí. é assim, existia um período onde nós, tipo, se dividíamos. Eu ia pela parte da manhã, minha sócia ia na parte da tarde, né, da noite ali e tal. E a gente ficava menos cansativo para cada um, né? E tinha as atividades ali distribuídas. Com a pandemia a gente acabou indo realmente para a produção, né? E eu sempre também ficava na produção na parte da noite, quando tinha os dois separados, quando separou eu fui para um, ela ficou no outro. Mas sempre nós gostamos realmente de estar dentro. Tanto Sempre. existe a necessidade de estar dentro, se os padrões tá saindo tudo direitinho e tal, como também a questão da gente estar dentro para saber o que está passando e a questão da gente gostar. Eu, quando eu tô de folga, eu vou para lá, se não tiver nada para fazer. Sim. Eu te fiz essa pergunta porque eu assistia e aqui e acolá eu gosto desse programa. Não sei se você já ouviu falar, Shark Tank Brasil. Não. Ele é um programa que ele passa, acho que ele passa em alguma TV por assinatura, mas eu assisto no YouTube. E tem empreendimentos, existem empreendedores que vão para lá apresentar os seus projetos, as suas empresas, os seus produtos e atrás de investimento. E o programa é assim, ficam 4 a 5 empreendedores. Tu já Porque viu? por nome é mais difícil de fazer ligação, mas estou falando, eu acho que sim. Pronto. É um programa que eles ficam lá nas cadeiras, né? E vem a pessoa apresentar o projeto, traz um stand, traz uma coisa, fala sobre sobre o produto e eles escolhem se vão investir ou não e negociam ali o percentual, né? E eles falam muito, a maioria deles, sobre franquias. Que o segredo assim, de um negócio alavancar em um nível estratosférico, eles falam muito em questão de franquias, de franquear o negócio. Eu não sei eu queria saber um pouco o teu pensamento sobre isso, porque eu realmente sou bem leigo. Eu tô só vamos dizer assim, reverberando aqui o que eu escuto eles falando, né? Eles falam a questão de franquia. Tu já passou pela tua cabeça em algum momento franquear o negócio de macarrão que tu tem, ou do garapeiro? Assim, pode ser a médio, longo prazo, ou isso não passa pela tua cabeça? Cara, são etapas, né? Digamos assim, antes da pandemia, nós estávamos organizando para abrir um outro. Não como franquia, apenas como mais um nosso, né? Então Sim. um ficaria no outro e ver essa questão de alguém realmente para ficar à frente pra gente, né? Então a questão da franquia mesmo ainda não chegou Nunca nesse passou, patamar, né? mas nunca passou pela tua cabeça isso. Não, na verdade, sim. Passa hoje Mas eu acredito que primeiro a gente faz entre a gente. Existiu várias pessoas que vieram já querer sociedades fora, mas é algo nosso, mesmo que nós decidimos não. nesse momento Nesse não. momento não. Ah, Porque ainda aí não, muitas vezes a entendi. pessoa vem, pega toda a ideia, você sabe que hoje em dia é bem complicado, né? A minha sociedade hoje ela é bem saudável, mas no começo nós tínhamos dificuldade. Tinha uns desavenças ali. Exatamente, porque somos dois amigos, né? E pensamentos completamente diferentes. Ela é administradora e eu Empreendedor. empreendedor. Então eu quero arriscar mais, ela é aquela pessoa que controla, né? Então, realmente a gente não, vamos trabalhar nós, Então no né? começo No teve começo, sim, muitos atritos de e tinha visões diferentes. isso, tinha. A Então gente hoje em tá, dia, tem, não, hoje em dia já é bem, né? então estamos no processo. Eu conheço o tipo assim, quando ela realmente ela não tá afim daquela coisa, então eu paro. E quando eu também não, entendeu? E aí, digamos assim, hoje em dia ela diz assim, ó, um exemplo, vamos para funcionário, eu não quero mais esse funcionário. Aí eu pego e digo assim, beleza, vou arranjar outro pro canto dele. Ou então se eu chegar, ó, não quero mais funcionário tal, vou botar para fora. Tá certo. Então, existe esse respeito, né? Claro que a gente não vai botar porque a gente não vai com a cara da pessoa. Existem os motivos que são compartilhados entre a gente e a gente chega nessa decisão. E qualquer outra coisa. Precisamos comprar um equipamento novo. O que a gente vai fazer? Isso, aquilo. Então, essas decisões a gente toma junto. E se tiver alguma coisa que um não concorda, o outro se cala. Né? Entendi. Um já conhece o outro, já sabe. Hoje em dia vocês conseguem mais contornar as desavenças, né? Sim, Mas não existe. Nem existe. Não Né? existe desavença Mas mais. existia um processo para que isso Existiu. acontecesse, né? Cara, e é um assunto, assim, ó, não é desmerecendo, porque até mesmo nós tivemos muita ajuda
da família dela. Quando nós abrimos, nós tínhamos funcionários gratuitos, que era da família dela. Mas a gente sabe... Temos funcionários gratuitos. Funcionários gratuitos mas também. a gente sabe que família dentro do negócio é um pouco mais complicado. Entendeu? Família dentro do negócio ele acaba sendo mais complicado. Então, por a gente ser só amigo, não ser família, acho que por isso que ainda deu mais certo. Né? Então, no momento, tipo, existe alguma... Ou a família, ou ela é a seu favor, né? Geralmente ela é a favor, ou então ela vai ser contra. Né? Então, tipo assim, fica mais pelo outro. Né? Então, existe um pouco, quando a família estava dentro, existe um pouco disso. Mas não era por maldade deles, sim, não. Eu entendo. Era mais a questão ou defendendo um lado, ou defendendo o outro e tal, que a gente não chegava nos acordos. Mas aí, hoje em dia, não. São todos clientes, né? E a gente agradece por tudo e até hoje ajuda indiretamente. Mas depois que realmente nós dois decidimos botar o negócio para frente, não existe desavença, a gente consegue sempre chegar nos acordos. E se o negócio é para dar certo, ele vai sobreviver a essas fases, né? Na verdade, é igual um relacionamento de marido e mulher, né? Você sabe que é uma decisão diária de fazer dar certo, né? E todo dia a gente tem que buscar fazer o empório dar certo. Entendi. Entendeu? Eu tô te perguntando a questão das... Então as franquias não estão descartadas, só não é a fase. É um processo que a gente precisa passar pelos processos. Entendi. Né? A pandemia veio... Porque, tipo assim, existem os dois lados da pandemia, né? Aquele lado que realmente era para você poderia se destacar ou não. Acho que a gente acabou não se destacando muito porque a gente precisou realmente investir em uma outra parte, que foi a questão do ponto principal, que realmente ele ainda precisava ser melhorado. Então a gente precisa ainda melhorar o principal para depois expandir, entendeu? Então quando houve a oportunidade desse ponto, que a gente tanto almejava ir para esse ponto, que houve a oportunidade, a gente precisou investir bastante para poder deixar ele prontinho para depois da pandemia, né? E aí o que seria voltado para realmente abrir um outro, foi voltado para ampliar o que a gente tinha. Entendi. Eu te fiz essa pergunta e foi até interessante tu falar essa questão das desavenças, da etapa de fazer a coisa dar certo, né, da vontade, porque nós também, quando iniciamos esse projeto, e ainda hoje, a gente tem muitas desavenças, mas não é desavença de brigar, é opiniões. Eu acho que isso aqui deveria ser assim, não, eu acho que isso aqui deveria ser assim. E eu falo isso pro Manuel de vez em quando. Talvez o Lucas, de alguns anos atrás, já teria, ou nem teria começado esse projeto, ou já teria desistido, porque a questão da impaciência, de você querer pessoas que pensem igual a você, mas onde diz aquela frase, né, onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa direito, né? E hoje eu consigo entender melhor. Tem as farpas, um briga com o outro porque a gente se divide em departamentos, cada um cuida de uma parte, né? Mas a gente contorna rapidamente. Eu falo uma coisa, beleza. Falo uma coisa, beleza. Se tiver alguma pitadinha ali de farpa, mas rapidamente a gente já volta, porque a gente está focado, a gente quer crescer, a gente quer fazer dar certo. Então a gente sabe que é constância, a gente sabe que é aquilo que tu falou. A gente querer fazer acontecer é 50-50. A gente sentar com vontade é 100% de não dar certo. Então a gente está apostando na probabilidade de dar certo, né? E eu queria te perguntar outra coisa. Tu quer complementar isso que eu tô falando? Não. Tá. Então, Paulo Vitor, isso tudo que tu tá falando pra gente do negócio me deixa curioso para te perguntar o seguinte. Aquelas pessoas que querem empreender, porque eu particularmente sou de uma opinião que tem pessoas que têm um dom do empreendedor, de ser ousado, de ser arrojado, de arriscar, e tem pessoas que não têm um dom, mas que não necessariamente não podem ser não necessariamente vão ser más empreendedoras. Elas podem ir trabalhando, podem colocar um negócio 2, 3, 4, 5, mas a vontade, às vezes, ela tem mais sucesso do que a pessoa que tem um dom e não vai atrás. Né? Então eu acho que essa questão de determinação e dom, dependendo da pessoa, ela faz dar certo, não importa como, né? Mas uma pessoa que tem a vontade de sair de um CLT, de empreender, qual a recomendação que tu dá? A mentalidade que essa pessoa precisa ter, dos desafios que ela vai enfrentar e como ela tem que saber lidar, trabalhar com pessoas, ela vai trabalhar com pessoas, ela vai passar por um momento, vai ter funcionários que vão querer mais para si do que pro negócio em si, vai prejudicar.
ela vai ter estresse, ela vai ter noite sem dormir. Qual é a recomendação, na tua visão, bem específica, tu daria para essas pessoas? Qual a mentalidade que o empreendedor precisa ter para ser bem sucedido, né? Eu sei que isso não é resposta. Cara, Não é resposta. Não existe uma linha que tem que ser essa, mas sim. na tua visão. Cara, eu acho que o principal hoje, né, para você ser empreendedor, eu acho que primeiro foi algo assim que realmente eu não tinha, mas eu aprendi a ter, precisei desenvolver, que é a questão mesmo, digamos assim, que é uma administração boa da própria vida financeira, primeiramente. Sim. Você tem que ter um processo, você passa por uma preparação, digamos, até você realmente, né, abrir o negócio. Está e apto, tal. né? Exatamente. E você também tem que ter, eu acho que você tem que gostar, primeiramente, daquilo que você vai fazer. Se você não gostar, você tem que aprender realmente a gostar e entender. Porque tipo, você tem que ter uma mentalidade muito forte, digamos assim, Equilíbrio ali. um equilíbrio muito grande para você botar algo que você realmente não sabe fazer ou não gosta de fazer. Entendeu? Acho que vai ser muito mais cansativo. Então, quando você já tem algo que você sabe que gosta de fazer, que você sabe que você vai fazer aquilo ali com mais vontade, né? Então acho que Não tempera a mais. Exatamente, já é um bom caminho. Mas você precisa também ter uma educação financeira boa, porque senão, geralmente você coloca um negócio, digamos o garapeiro. O garapeiro eu estou no 6º mês e ele não me rende lucros, né? Hoje o que entra, que sobra, é investimento no próprio negócio ainda. Então eu não tenho o garapeiro como uma fonte de renda, né? Primeiro é investindo. Então quando eu fui abrir ele, como eu lhe disse, era uma ideia de uma outra pessoa, né, que quis abrir. E tu acreditou? Peguei pra mim, né, acreditei. Mais que a e eu pessoa. não tinha o valor disponível e fui buscando alternativas para poder dar certo, entendeu? Massa, né? Então, assim, eu não tinha o dinheiro, mas eu sabia que eu conseguiria abrir, né, e aos poucos eu ir transformando no que realmente vai ser o garapeiro, né, ele ainda não é o que ele vai ser. Então, é uma junção de cada coisa, né? E você passa por um processo ali. Primeiramente, você gostar do que você realmente vai fazer é uma parte bem importante. Vai lhe ajudar, vai se tornar a caminhada mais fácil, né? Mais saudável. E você ter essa noção de que você não pode abrir um negócio achando que logo você vai ter lucro. Sim, isso é o mais difícil. Você tem um caixa, né? Algo do tipo, entendeu? Porque se você tem um caixa melhor, você consegue comprar produtos mais baratos, você consegue ter aquele estoque e economizar em várias coisas, vários pontos, né? Se você conseguir ter aquele dinheiro mesmo para deixando girando ali dentro do negócio. Mas se você vende de manhã para comprar à noite ou no dia para comprar no outro, não tem fluxo de caixa, você ainda tem que pegar o dinheiro do negócio para pagar as suas contas e tal. Então é o que eu acredito que é o que mais faz os negócios quebrarem hoje em dia, entendeu? E você sabe também que hoje em dia, um exemplo bem clássico, muitas vezes nossos pais, eles dizem pra gente não fazer algo, né, naquela ideia de que eles estão querendo nos poupar de algum sofrimento, algo do tipo que não vai dar certo. Então, existem muitas pessoas que realmente vêm para desmotivar a gente, entendeu? Existem aquelas pessoas que falam, não para desmotivar, o intuito dela não é desmotivar, mas elas acabam desmotivando. Tu acha que realmente vai dar certo? Por que não vai trabalhar de carteira assinada? Todo mês tu tem aquele dinheirinho certo, entendeu? Então, são várias barreiras que você tem que ir vencendo no dia a dia para poder realmente fazer o negócio dar certo. Você tem que acreditar que o negócio vai dar certo. Muitas vezes é difícil você acreditar quando você vê tudo dando errado e você acreditar que aquilo vai dar certo, mas realmente vai fazer parte do processo. Se você vencer aquele processo, se você conseguir passar por ele, o negócio não tem porquê não dar certo. Entendi. Entendeu? Tu falou uma coisa muito interessante, porque às vezes tem gente que quer colocar um negócio, mas é cheio de dívida, não paga ninguém vivo, e a pessoa não administra nem a própria vida, não consegue administrar nem a própria vida, vai conseguir administrar um negócio que, querendo ou não, vai envolver vidas de terceiros. Porque hoje em dia a gente tem que pagar as nossas contas, as contas da empresa e dos funcionários. Né? Porque os funcionários, se eu atrasar um pagamento, tu vou atrasar, o galera já tá me cobrando e tal. Acaba ainda vindo uma cobrança pra gente, né? É verdade. Mas realmente foi algo que eu tive que aprender a resolver a minha vida financeira, pessoal, e separar do negócio. Né? Sim. Foi um processo, porque eu acabei fazendo uma transição Renault de Empório, né? E aí fiquei sem renda e ali, trabalhando
não importa até realmente a gente ver algum resultado e conseguir tirar o nosso. Sim. Essa questão de mudança de mentalidade é muito interessante, Vitor. Para tu ter uma ideia, essa casa, da forma que ela está hoje, ela tem muitas coisas ainda, que nós vamos estar num processo, né, de fazer acontecer, estruturar ela melhor. Questão aqui, vamos botar um ar-condicionado para os convidados não ficar reluzentes. Uma testa reluzente. Mas, antes, se tu viesse nessa casa aqui antes, tu não reconheceria essa entrada. Uhum. Porque era um local que não tinha teto, era um quintal, ali era um quintal. Era um local que, de vez em quando, a encanação, por ser muito antiga e mal feita, começava a entupir e vinha aquele cheiro, aquele odor. E aquilo, querendo ou não, me influenciava psicologicamente. Eu sei lá, aquilo pra mim já tinha virado paisagem, né? Uhum. E me impactava a minha vida, porque de certa forma você começa a internalizar isso. Você começa a não se achar merecedor, não se achar uma pessoa boa o suficiente para fazer tal coisa. E em várias coisas da minha vida, eu percebi que para eu dar um passo maior, eu precisava primeiro resolver meus conflitos internos. Um deles, eu queria muito ler. Eu sempre quis ser uma pessoa que gosta de ler. Estranho isso, né? Eu não gostava de ler, sabia da importância que tinha e queria gostar. Então eu sempre comprava livros e lia pela metade. Comprava outro, lia pela metade. Comprava outro. Aí teve uma vez que não, calma, eu quero ler. Se eu quero ler, eu vou ler primeiro os que eu comprei. Por exemplo, eu sempre comprava um assunto, aquele assunto me enfadava, eu não lia mais, outro assunto me interessava, eu comprava livro e ficava vários livros de assuntos diferentes que eu parava no meio do caminho. Vários ciclos inacabados. E aí quando eu me interessei em outro assunto específico, que foi sobre investimento, eu tinha um livro sobre a arte da guerra, tinha um livro sobre o poder da persuasão, tinha livros que não eram sobre investimento, não, peraí. Eu vou me provar que eu vou comprar e eu vou ler, lendo os que eu já tenho aqui. Então eu li os que eu já tinha em casa, foi meio que um teste, e depois eu fui comprar um livro sobre investimento, foi mal. E a questão do podcast. Quando veio a vontade de um projeto, de algo novo, eu senti a necessidade de primeiro eu resolver a estrutura da casa. Porque como é que eu ia conseguir estruturar um negócio, um podcast, vai ser isso aqui, vai ser forrado, vai ter um ar-condicionado, vamos botar uma televisão aqui, vai ter um negócio mais legal, ou outro ambiente maior. Eu entendi que existia a necessidade de eu primeiro resolver um problema que já existia. Acho que é a mesma coisa. Você quer botar um empreendimento e você não resolve o seu... Porque vamos supor que a sua vida é o seu empreendimento, né? Você não resolve o que está mais perto, o que está mais fácil. O fluxo de caixa é bem menor. Você tem o que você recebe, você tem o que sai. Né? Querendo ou não, é a mesma coisa, né? E você não resolve aquele pequeno empreendimento que é você mesmo, você quer botar um negócio, né? Muito interessante esse compartilhamento do vídeo. Essa questão que tu falou aí também a visão que tu já tem, onde isso aqui como vai ser, né? Uhum. Realmente quando você visualiza, cara, não tem como não dar certo, né? A gente tira pelo nosso ponto lá. Até de brincar, vai ser assim, ó, fulano vai sair daquele ponto. A minha disse assim, deixa ele estar querendo mal dos outros. Eu não tô querendo mal dela, não. Ela pode até crescer e precisar de um espaço maior, por isso ela vai sair, mas nós vamos pra lá. E aí aconteceu, porque eu visualizei lá, eu me visualizei o Empório sendo naquele local. Então assim, o que vai acontecer depois, eu não sei, pra onde eles vão, não sei. Eu sei que nós vamos ser lá. E realmente precisou vir a pandemia, né, o bar fechar. E hoje a gente está lá. E ele foi todo, digamos assim, ele foi desenhado por mim, o Empório. Eu entrava lá e eu via um ponto totalmente feio e destruído e não tinha nada. E eu entrava lá e com um papelzinho na mão eu ficava tentando entender onde ficaria um fogão, uma geladeira, como seria o banheiro. Então, hoje em dia não é aquelas coisas todas, né? Mas é mais próximo do que você olha e você vê que é um lugarzinho estruturado, entendeu? Muitas pessoas têm uma partinha do espelho que todo mundo, a mulherada gosta de um espelho para tirar uma foto, né? Então, foi um banheiro assim todo projetado, as luzinhas tudo no sensor. Então, é tudo, sabe? Tem realmente a nossa cara lá. Foi algo que foi bem planejado, pensado e se tornou.